A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tá, louvado seja o Eterno por este dia. Este é o dia que o Senhor fez e Ele tem nos dado alegria e regozijo nele. Tem alguém aí? Não? Amém. Tá, só aproveitando o gancho aí da bispa, né? Foram 12 anos, a bolsa até que caiu de moda. Entendeu? Mas a moda vai e volta, né? Vocês já notaram isso, né? A moda vai e depois de um tempo volta. Tá, que bom estar com o pastor Alexandre, a pastora Mariene, os pastores auxiliares e essa equipe de missionários, de obreiros, de pessoas que deram uma resposta positiva ao chamado de Deus para suas vidas. São voluntários, né? E sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. A nossa obra tem recompensa. E com quanta recompensa não seja aqui, mas nós temos uma certeza inabalável que nós receberemos a coroa de glória. Tá, quem está aqui hoje à noite, é a primeira vez que vem aqui, tem alguém? Dê um sinal com a mão, se tem alguém. São as mesmas pessoas. Eu trouxe livro aqui para dar de presente para visitantes. Quer ver, vai aparecer. Tem igreja que eu falo, vou dar um presente, aí já aparece 3, 4. Não, mas brincadeira, tem alguém? Não, quero te dar Tem? Cadê? Fica em pé, por gentileza. Ah, tá. E novinha ainda, né? Eu vou dar, faz favor, vou dar um livro Casal Aliançado com Deus, tá? Você está na flor da idade, vai te ajudar. Tá, dê um aplauso a Jesus. E vou fazer pergunta na próxima vez que tiver, para ver se leu, né? Tá, que bom estar no seminário. E esse seminário vai acontecer aos domingos do mês de julho. Tá? Uma sequência de ministrações, de princípios elementares para uma vida financeira resolvida. Amém? Tá. O nome do seminário é Se Mova. Por que Se Mova? Nós temos aprendido que Deus se move na vida de quem se move. E uma das coisas que algumas pessoas fazem é ficar esperando que as coisas aconteçam. Não sei se você se lembra, os antigos aí se lembram, o poeta cantou nesse país, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E prosperidade é uma das coisas, que se a pessoa ficar esperando acontecer, vai esperar e nunca vai acontecer. Então é preciso que a pessoa se mova, é preciso que a pessoa faça aquilo que precisa ser feito para que ela tenha o resultado que ela almeja ter na área financeira. Amém? Tá, os que trouxeram a Bíblia, eu vou procurar ser breve. Uma no cravo, outra na ferradura hoje, tá? Eu falava isso, eu dizia ali, o capitão Knupp, quantos se lembram dele? O capitão Knupp, quando eu ia pregar, e uma certa vez eu falei com ele, olha capitão, hoje vai ser uma no cravo, outra na ferradura. Ele falou, meu bispo, mas até você fazer a ferradura é que demora. Até confeccionar a ferradura é que demora. Tá, abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Profeta Isaías, no capítulo 55. Se você trouxe, abra. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de regra e fé. E conforme foi falado aqui, Deus se alegra na prosperidade dos teus servos. Deus fica feliz quando Ele vê os seus filhos praticando os princípios estabelecidos na sua palavra e desfrutando dos resultados. Deus fica feliz, Deus se alegra. Isaías 55. Todos encontraram? Nós vamos ler o verso 8 apenas. A palavra do Eterno é Isaías 55, verso 8. Diz assim, é Deus dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diga amém. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Eu quero usar como meu tema hoje o extraordinário poder da mentalidade. Eu tenho podido compartilhar isso em alguns lugares com algumas pessoas. Eu não sei se você sabe, se você já pensou nisso, mas o computador mais sofisticado que existe no mundo é o seu cérebro, é o cérebro humano. Eu vou dizer de novo, o computador mais sofisticado que existe no mundo
é o cérebro humano. Do mesmo modo que um computador, ele trabalha com programações, ele só funciona com programas inseridos nele, a mente humana, o cérebro humano, é do mesmo modo. Ele funciona com programações inseridas nele. A vida, a qualidade de vida que a pessoa desfruta é resultado das programações inseridas no seu cérebro, na sua mente. São programações, de repente, que são inseridas ali de modo consciente. A pessoa conscientemente, ela decide por aquela programação na sua mente, ou então, são programações que vão acontecendo de maneira inconsciente. A pessoa nem sabe, ela nem percebe, ela nem se dá conta. Mas o cérebro, o computador mais sofisticado do mundo, está sendo programado. Programações estão sendo inseridas ali, na mente da pessoa. O pensamento é uma coisa, a mentalidade é outra coisa. Eu vou dizer de novo, o pensamento é uma coisa, mentalidade é outra coisa. O pensamento é um instante, é um momento que pode durar talvez minutos, horas, pode durar um dia ou mais. A pessoa cultiva aquele pensamento, mas o pensamento, ele se dissipa, ele desaparece de repente. Eu sei de gente que tem um pensamento à noite e deita, dorme, e quando acorda, o pensamento já foi. O pensamento já foi dissipado. Está compreendendo o que eu estou falando? A mentalidade não é um instante, não é um dia, nenhuma semana. A mentalidade é aquilo que é dominante. O pensamento está no consciente, a mentalidade está no inconsciente da pessoa. Está me ouvindo? É muito importante você entender isso. A mentalidade é a programação, aquilo que está programado. O programa foi inserido ali na mente da pessoa, repito, de modo consciente ou de modo inconsciente. Mas é essa mentalidade que vai determinar as ações e as reações da pessoa diante das situações da vida que tem a ver com aquilo que foi programado ali, com aquela área da vida. Diga quem está ao seu lado. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então é muito importante que você entenda isso por conta do que eu vou mencionar agora. A mentalidade é uma coisa poderosa, ou para estabelecer, determinar uma qualidade de vida boa, ou para estabelecer, determinar uma qualidade de vida ruim. Depende daquilo que está no subconsciente da pessoa, depende daquilo que está programado, inserido ali. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Prosperidade não significa somente a área financeira. Há muitas pessoas redondamente enganadas, pensando que prosperidade só tem a ver com a área financeira. Prosperidade significa você ter todas as áreas da sua vida resolvidas. Vou dizer de novo, prosperidade significa você ter todas as áreas da sua vida resolvidas, inclusive a área financeira. Está me ouvindo? Eu me lembro de um homem que era tão miserável, mas tão miserável, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Você não precisa ir longe para encontrar pessoas miseráveis, com muito dinheiro, com muitos bens materiais. São pessoas que de fato e de verdade não desfrutam da prosperidade que Deus deseja que a gente venha desfrutar. Pessoas prósperas, repito, são pessoas que têm todas as áreas de suas vidas resolvidas. E é o que Deus deseja para mim e para você, a prosperidade. Amém? Mas é fato que quando a área financeira está mal resolvida, isso reverbera nas outras áreas. Uma pessoa pode viver problemas na área da saúde por conta de problemas financeiros, repercussão de problemas financeiros, dificuldades financeiras podem provocar distúrbios no organismo da pessoa. O metabolismo do organismo pode ser alterado, influenciado negativamente por conta da área financeira que está indo mal.
A área sentimental de uma pessoa pode ser afetada, pode sofrer consequências danosas se a área financeira não está indo bem. Eu sei de nenhum, nem dois, nem três, mas inúmeros relacionamentos conjugais que foram não somente abalados, mas que foram para o divórcio por conta de problemas financeiros, dificuldades financeiras. Está me ouvindo? A área sentimental pode ser afetada. Tem pessoas padecendo de insônia, tentando dormir à noite, não consegue. A cidade toda está dormindo e a pessoa rola na cama a noite toda, insônia. Por quê? Problemas financeiros, dificuldades na área financeira. Relacionamentos, pais e filhos podem ser afetados se a área financeira não está indo bem. Problemas financeiros podem afetar a criação dos filhos. Filhos podem tomar caminhos errados na vida, por conta da indignação, da revolta, por conta dos problemas financeiros enfrentados no lar, na família. Então é fato, embora a prosperidade seja, esse é o conceito, todas as áreas da vida resolvidas, mas nenhuma área da vida afeta tanto as demais áreas, se não está indo bem, como a área financeira. Eu vou dizer uma coisa aqui. Até mesmo a espiritualidade de uma pessoa pode ser afetada negativamente, se ela não está bem financeiramente. Eu já vi pessoas indignadas, revoltadas e desistindo de Deus. Não deveriam desistir de Deus, mas eu já vi gente indo ao extremo, por conta das dificuldades financeiras, desistindo de Deus, desistindo da igreja, desistindo do coletivo da fé. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Está me ouvindo? Tem alguém aí? Amém. Então, a área financeira, de fato e de verdade, está resolvida. Não é uma coisa, nem duas, nem três. É um conjunto de coisas que precisam estar combinadas. É um conjunto de coisas. Não adianta você praticar uma delas, ou duas, ou três. Mas é um conjunto de coisas que precisam estar combinadas para que, de fato, a área financeira seja resolvida. E uma das coisas é a mudança da mentalidade. Eu repito, não é mudança de pensamento, é mudança de mentalidade. É mudar a programação. Foi programado o cérebro para escassez, para miséria, para necessidade. Foi programado para ter uma vida estacionada na área financeira. Então, qual é a solução? Reprogramar. É possível reprogramar o computador mais sofisticado do mundo. Do mesmo modo que um computador, ele é programado e de repente pode se alterar a programação ali. Isso pode acontecer com o cérebro humano. Muitas das programações, repito, boas ou ruins, desse computador sofisticado que é o seu cérebro, aconteceram de modo consciente. Outras aconteceram de modo inconsciente. Você nem sabia, mas estava sendo programado. Está me ouvindo? Você nem notava, você nem percebia, mas a programação estava acontecendo. Eu vou dizer uma coisa a você. Até as cantigas, os antigos sabem disso, hoje nem tanto. Mas até as cantigas de criança, muitas delas eram músicas que programavam o cérebro, a mente, criavam uma mentalidade. A criança, ela está em formação, não somente formação física, biológica, mas em formação do seu caráter e formação da sua cultura, das suas ideias, daquilo que ela acredita, da sua crença. Eu não sei quantos aqui se lembram da canção, a cantiga de criança: eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. É do seu tempo, né? E você nem sabia, mas você estava sendo programada para ser pobre. Eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré.
Eu estava pensando isso outro dia. A maioria das cantigas de criança é adestrando, é treinando, é programando a pessoa para o sofrimento, para a necessidade, para a dificuldade na vida. Eu me lembro de uma, não tem a ver com essa parte, mas a canoa virou, vou deixar ela virar. E assim vai. As histórias que a gente ouvia quando criança. Era mula sem cabeça, era o saci pererê, era a cuca. O bebezinho no colo da mãe já escutando. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Já é para programar o terror. Para inserir a programação do medo, do bloqueio, da timidez. Está compreendendo? Eu falei outro dia, não sei se foi aqui, mas essa cantiga diz: a cuca vem pegar, o papai foi para a roça e a mamãe foi passear. Então o bebê pensa, então eu estou sozinho. A cuca está vindo aí, o papai não está aqui, nem a mamãe. E vai programando o terror, vai programando o bloqueio, vai inserindo a programação de tal modo que mais tarde desemboca no desempenho da pessoa e na qualidade de vida que a pessoa vai viver. Está me ouvindo? Tem alguém aí? Então, escute. Há uma diferença, há uma enorme diferença na mentalidade do pobre com a mentalidade do rico. Por que é que o rico chegou lá? Por que é que o rico tem o que ele tem? Por que é que o rico desfruta da qualidade de vida que ele desfruta? E por que é que o pobre, de repente, está pegando as migalhas que caem da mesa da sociedade? Eu repito, não é uma coisa, nem duas, nem três, mas uma delas é a mentalidade. É a mentalidade. O filho do rico é adestrado, é treinado para ser rico. Ele é programado para ser rico. O filho do pobre é adestrado, é treinado, é programado para ser pobre, para viver na escassez. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute. O filho do rico, ele cresce ouvindo falar de cartão de crédito, dinheiro, ouvindo falar de investimentos, de patrimônio, imóveis, negócios lucrativos. O filho do pobre, ele cresce ouvindo falar: se nós não pagarmos a conta de luz, vai cortar. Bateu na porta hoje, eu pensei que era Embasa já para cortar a água. E o filho do pobre vai crescendo ali, treinado, adestrado. E tem 2 ou 3 crianças em casa e a mãe já fala, o pai fala: ó, não come tudo que tem que deixar para o seu irmãozinho. Ele é treinado para a escassez. Ele é treinado, adestrado, programado para viver na restrição. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu me lembro de uma família, me parece que eram 8 filhos. Todos meninos. E só comprava roupa para o mais velho. E ele crescia, então a roupa passava para o outro. E crescia, a roupa passava para o outro. Ia passando, passando, passando. Quando chegava no caçula, chegava só os botões. É claro que isso é exagero, mas o fato é que filho de pobre é treinado para ser pobre. É adestrado para ser pobre. O filho do rico é treinado, é adestrado para ser rico. É muito difícil o filho de pobre ficar rico. Acontece? Acontece. Talvez tenha alguém aqui oriundo da pobreza extrema. Mas por que você chegou onde chegou? Por causa da reprogramação mental. Aquilo que foi programado, foi deletado e você passou por reprogramação da sua mente. É muito difícil o filho do rico ficar pobre. Eu vou te falar uma coisa. Erga a sua cabeça, olhe para mim. Se você pega uma pessoa rica, eu não estou falando um rico que recebeu herança ou que ganhou uma bolada do nada. Eu estou falando de alguém que foi programado para ser rico. Se você pega um rico e tira tudo que ele tem, deixa ele sem nada. Depois de 1 ano, ou 2, ou 3, você encontra ele novamente, ele está rico de novo. E você pega um pobre, você dá riqueza para ele, e depois de 1 ano, 2 ou 3, você encontra ele, ele está sem nada. Quantos sabem do que eu estou falando? Qual é o problema? O problema não é o dinheiro. O problema não é a riqueza. A grande questão, o X da questão é a programação. É o que está programado ali.
Pessoas programadas ou reprogramadas para o sucesso financeiro, para conquistas financeiras, elas são capazes de recomeçar do zero. Você sabe do que eu estou falando? Eu vi uma matéria sobre os ganhadores do Grande Prêmio de Loteria. Essa matéria falou de ganhadores no Brasil, do Grande Prêmio de Loteria, e falou dos ganhadores nos Estados Unidos também. A pesquisa mostrou que cerca de 90% desses ganhadores de prêmio, Grande Prêmio de Loteria, depois de 5 ou 10 anos, eles estavam sem nada. Sem nada. Está me ouvindo? Por que é que alguém recebe um grande prêmio, fica milionário, mas não permanece milionário? Uma das coisas é a mentalidade, é a programação, é o que está programado ali. Diga quem está ao seu lado, diga, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Quem é o pobre e quem é o rico? Quando eu falo pobre, é aquele que tem mentalidade de pobre. E o rico é aquele que tem mentalidade de rico. Ou pobre trabalha muito e ganha pouco. Aquele que tem mentalidade de rico, ele trabalha pouco e ganha muito. Está me ouvindo? Você não precisa ir longe para encontrar pessoas que trabalham menos que você e estão ganhando muito mais do que você ganha. Você já parou para pensar nisso? Isso é fato. Enquanto tem pessoas trabalhando muito, de sol a sol, dando um duro. Eu não estou falando de gente preguiçosa. Eu não estou falando de gente que fica esperando. Eu estou falando de gente que arregaça as mangas e vai à luta, mas que ganha pouco. Ganha pouco. Enquanto tem gente trabalhando pouco e ganhando muito. Quem aí quer trabalhar pouco e ganhar muito? A cambada de preguiçosos, né? Não, é brincadeira. Corta essa parte aí. Corta essa parte. Eu vou dizer uma coisa. É claro, eu sei disso que eu estou falando. Algumas pessoas, elas já nascem com determinados dons. Isso vale para as mais variadas áreas da vida. Já nasce com o dom. O dom é uma dádiva de Deus, é uma dádiva divina. Tem pessoas, e deixa eu abrir o parênteses aqui para você entender essa parte. Existem vários tipos de inteligências. Alguns de vocês já leram ou já ouviram falar disso, inteligências diversas. Tem gente que tem inteligência musical. É aquela pessoa que, de repente, já nasceu com aquele dom, aquela aptidão, aquela capacidade para música. Não é o meu caso. Mas tem pessoas que têm essa facilidade. Nós temos uma filha que desde pequena, ela já começou a tocar uma coisa e outra, e um ouvido como ninguém tem para música. Não é o meu caso. Eu, para mim, tanto faz tocar dó como fá sustenido, como ré. Para mim é a mesma coisa. E eu vou dizer a vocês, tem gente que tem inteligência aritmética. O que é isso? Talvez você já viu alguém, principalmente aquelas pessoas antigas, tiveram pouco estudo, mal sabem assinar o nome, mas tem uma inteligência aritmética. Sabe quantas cabeças de gado tem, quantas nasceram, sabe quantas galinhas tem, quantos porcos tem, e sabe quantos vai ter no final do ano. Você conhece alguém assim, a inteligência aritmética, pouco estudo, mas tem uma natureza, um dom natural da inteligência aritmética. Tem gente que tem inteligência corporal. A coreografia, o movimento, a dança, a pessoa aprende ligeiro. E tem gente que tenta e sempre tem o passo errado. Tinha um sujeito, na época que eu prestei o serviço militar, eu fui infante. E sempre na Ordem Unida ele estava com o passo errado. E ele tentava acertar o passo, mas daqui a pouco o passo errado. O fato é que tem gente que tem inteligência corporal. É um outro tipo de inteligência. Agora, tem gente que tem inteligência financeira. E é fato, voltando lá, tem gente que já nasce com o dom.
Do mesmo modo, a questão da música, a questão do movimento, inteligência corporal, inteligência aritmética, tem gente que já tem o dom dado por Deus da inteligência financeira. Gente que nem tem muita formação, não tem nem muito estudo, não precisou aprender, mas o computador já veio com o programa inserido para ganhar dinheiro. Você conhece alguém que de repente não tem muita formação, muito estudo, mas que ganha muito dinheiro? Um dia quase eu caí de costa quando eu vi um senhorzinho mal sabendo assinar o nome. Ele foi assinar o cheque, quando eu olhei o valor do cheque, eu quase caí de costas. Tem gente que ganha muito dinheiro. Tem gente que tem a área financeira resolvida, porque é um dom que Deus deu. Amém? Já nasceu com o dom, é nato. Agora eu descobri uma coisa. Os dons podem ser natos ou eles podem ser aprendidos. A pessoa pode aprender aquilo. Pode aprender música. E eu sou sincero, eu nunca me esforcei. Eu penso que se eu me esforçar, eu vou aprender. A pessoa pode aprender se ela se esforçar para aprender. Se ela reprogramar o seu computador, que é o seu cérebro. Então é possível uma pessoa ter o dom natural, Deus deu. A pessoa já nasceu com ele. Mas é possível alguém adquirir o dom. O dom pode ser adquirido. E um dos dons que podem ser adquirido é o dom de adquirir riquezas. Eu conheço pessoas que saíram do nada para o tudo na área financeira, porque elas se esforçaram para reprogramarem o cérebro. E elas se livraram da mentalidade de pobreza, de escassez, e passaram a ter uma mentalidade de abundância, de fartura, de riqueza. Diga a quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O pensamento você controla, a mentalidade ela controla você. Eu vou dizer de novo: o pensamento você pode controlar ele, você se livra dele ou você alimenta ele, mas a mentalidade é ela que controla você. A mentalidade ela controla suas ações, suas reações, a mentalidade controla o seu comportamento. Como é que você age, como é que você reage? E se tratando da mentalidade de riqueza, de fartura, de abundância, naturalmente, a pessoa que tem uma mentalidade de riqueza, ela já se comporta diante das situações naturalmente, para adquirir riquezas ou para permanecer rica. Está me ouvindo? É comportamental a mentalidade. Escute-me cuidadosamente. Eu estava orando, e o Espírito Santo colocou isso em meu coração. O pobre, eu falei isso outro dia, você pega 10 mil reais e dá para um pobre, uma mentalidade pobre, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar um iPhone. Você pega 10 mil reais e dá para uma pessoa que tem mentalidade de rico, ela pega esses 10 mil, vai comprar em produto para revender, e os 10 mil vão virar 20, 30, 40, 50 mil dentro de pouco tempo. Eu fico irado. Eu vou falar baixo, eu não sei se eu tiro o microfone porque está filmando aqui. Vai que esses caras me encontram na rua. Nós moramos na catedral, lá no apartamento da catedral durante 5 anos. E no fundo, tem uns moradores lá no fundo, no outro lote. Meu Deus do céu, todo final de semana, sonzão ligado. E as músicas, a maioria das músicas, letras de baixo calão. Eu ficava com medo, às vezes, de tanto ficar escutando aquelas músicas, na hora do culto eu ficava com medo de começar a cantar. Parece uma lavagem cerebral. Eu fui cortar o cabelo outro dia, e quando eu sentei na cadeira, o barbeiro estava lá com o celular ligado, eu não aguentei, eu falei com ele, e tocando música. Eu falei: você deu azar, hein? Ele falou: por quê? Eu falei: eu sou de um tempo que as músicas tinham letra, que as músicas tinham sentido, tinham uma mensagem. Eu disse: como é que vocês suportam ouvir esse tipo de música? E abaixa, esfrega e rala e não sei o quê. E aí eu não aguentei, eu falei: você atende pedido musical? Mas a mentalidade pobre, o pessoal do fundo lá, o pobre, mentalidade pobre, quando ganha um dinheirinho a mais, a primeira coisa que ele faz é comprar um sonzão para incomodar os vizinhos. Para dizer: olha aqui, eu tenho um sonzão.
E ainda tem uns que ficam piscando a luz assim. Ainda coloca na calçada. E eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? E sem contar aquele cheiro da fumaça, da maconha subindo. Eu tinha dia que eu descia drogado para fazer o culto. Alguém falava, o que é, apóstolo, que você está falando meio macio? Eu falei, não sei não. Eu ficava desconfiado. Eu nunca cheirei maconha. Outro dia eu falei isso, alguém disse assim, maconha não cheira. Eu falei, sei lá, eu nunca nem usei. Estão compreendendo? Então, a mentalidade do pobre é uma, a mentalidade do rico é outra. A mentalidade do pobre é gasto, é gastar, é gastar, é gastar. A mentalidade do rico é investir, investir, investir. O gasto é aquilo que vai e não volta. Eu não estou falando para a sua subsistência, para a subsistência da sua família. Eu não estou falando de moradia, eu não estou falando da alimentação. Eu estou falando de coisas que você pode passar sem, mas de repente você fica focado naquilo. O gasto. Gasto é aquilo que é desnecessário, é aquilo que você pode passar sem, é aquilo que leva o dinheiro e ele não volta mais. O investimento, ele dá rebote. O investimento é um dinheiro que vai e volta. Pode não ser hoje, nem amanhã, nem semana que vem, mas é uma aplicação, é um investimento. Ele dá rebote. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sei quantos de vocês já ouviram sobre o desenho animado Madagascar. Quem já ouviu? Dos animais. É bem feito o desenho. Bem feito, parabéns para quem fez. Madagascar. Eu estava meditando na mensagem e veio ao meu coração que tem o demônio manda gastar. O desenho animado das crianças é Madagascar. Agora tem um espírito do manda gastar. Manda gastar. É só a pessoa pegar um dinheirinho que ela já fica doida para gastar. Gasto, eu repito, é aquilo que vai e não volta. Investimento, ele dá rebote, ele volta. Eu não sei se você já percebeu, é só você pegar um dinheirinho já fica aquela coceira, aquela fissura para gastar. É o demônio do manda gastar. Esse mundo é capitalista. Tem alguém em algum lugar, na sua cidade, pensando um jeito de pegar o seu dinheiro. Bolando uma maneira de pegar o seu dinheiro de modo fácil. E você vai no supermercado e está com o carrinho, você passa nas gôndolas e está lá a placa da promoção, leve 3 e pague 2. Eu vou ser sincero com vocês, eu já fiz isso. Eu cheguei em casa e falei, eu não preciso nem de um, por que eu comprei 3? Vocês estão compreendendo? A sedução do capitalismo, a sedução do mercado financeiro. Alguém sempre bolando um jeito, uma maneira para o seu dinheiro migrar do seu bolso, da sua conta bancária para o bolso dele, para a conta bancária dele. Você já parou para pensar nisso? Estão criando mecanismos, os mais variados, para que você gaste. Como é que chama o demônio? Manda gastar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, cuidado com o manda gastar. Eu não estou dizendo para você ser um mão de vaca, para você ser um muquinha. Está me ouvindo? O que eu estou dizendo é que você precisa valorizar o seu dinheiro. Porque quem está criando mecanismos para pegar o seu dinheiro, está valorizando ele. Por isso que está criando mecanismos para o seu dinheiro migrar do seu bolso para o bolso dele. Então é preciso que você entenda. E eu vou caminhar para o final, senão eu vou falar o seminário todo hoje aqui. É preciso que você entenda que se ganha dinheiro trabalhando. Está me ouvindo? Trabalho. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Você pega o dicionário e você olha, sucesso vem antes do trabalho, porque a letra S vem antes da letra T. Na vida, se você quer ganhar dinheiro de modo lícito, eu estou falando de modo lícito, é preciso trabalho. É trabalhando que você vai ganhar mais dinheiro. A palavra do Eterno diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A vida não dá prêmio para o ocioso, não dá prêmio para o preguiçoso. A vida só dá prêmio para quem trabalha. Está me ouvindo? Então, como ganhar mais dinheiro se eu já trabalho? Erga a sua cabeça, olha aqui para mim, eu vou dar dicas. O trabalho. Os melhores salários são para as pessoas melhores capacitadas. Eu te pergunto, o que é que você faz na vida?
Qual é o seu trabalho? Qual é a sua profissão? A pessoa diz serviços gerais. O salário de serviços gerais é irrisório. Ele é conta-gotas. E a concorrência é a base da pirâmide. Tem milhares de pessoas que têm a sua profissão. E o que decide o salário melhor é a restrição. Quanto menos gente tem fazendo aquilo, maior vai ser o salário. Quanto mais gente fazendo aquilo, menor vai ser o salário. Então, qual é o segredo? Eu vou te contar o segredo. Você precisa se profissionalizar. Você precisa aprender uma profissão. Você precisa aprender alguma coisa, que o salário é melhor que aquele que você ganha. Eu não quero jogar água fria em você, mas eu encorajo que você aprenda uma profissão. Se profissionalize. Repito, os melhores salários são para as pessoas melhores capacitadas. Agora, seja qual for a classe, se você é empregado, se você for um empregado, toda classe de trabalhadores tem o piso salarial e tem o teto. Vou dizer de novo, toda classe de trabalhadores tem o piso salarial e tem o teto. E por mais que você ganhe nessa classe, você vai chegar no teto, vai bater no teto. E de repente tem gente que tem um teto razoável, bom, o teto salarial. Mas a riqueza mesmo, ela vem sem teto, para quem é empreendedor. Então você precisa de repente aprender uma profissão, continua trabalhando como empregado, vai ter um teto salarial, a sua renda. Agora, se você quer viver trabalhando sem teto, você tem que empreender. O que significa isso, apóstolo? É você montar o seu próprio negócio. É você aprender a fazer alguma coisa, empreender e ter o seu próprio negócio. Agora, de nada adianta você empreender, montar um negócio num segmento que não tem futuro que você almeja. Está compreendendo? Então você precisa estudar o mercado, ver as tendências de mercado e aprender aquilo. Eu estava vendo um caso de um indivíduo que ele tinha duas alternativas de emprego, duas empresas oferecendo vagas. E então, o salário de uma era razoável, o outro salário era menor. E ele fez uma análise. Ele pensou, nessa empresa o salário é bom, é razoável. Mas eu vou ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sem aprender nada. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Essa outra empresa, o salário é menor hoje, mas eu vou aprender a profissão. E daqui 1 ano, 2 ou 3, eu posso montar o meu próprio negócio. Eu vou empreender e eu vou crescer. Eu vou prosperar. Está me ouvindo? Qualquer classe de trabalhador tem o piso e tem o teto. Mas quando você é empreendedor num segmento promissor, você trabalha sem teto. O céu é o limite. Diga quem está ao seu lado, diga: o céu é o limite. Quem tem mentalidade de pobre só tem olhos para ver problemas. Quem tem mentalidade de rico, onde tem problema ele vê oportunidade. Oportunidade. Eu vou te contar uma coisa. Eu me lembro de um jovem morando na fazenda e participando da lida da fazenda todos os dias ali, ajudando seu pai. E naquele tempo não tinha esse advento da televisão que tem hoje. Era uma coisa restrita à informação. O que eles tinham na fazenda era o rádio. Então esse jovem, ouvindo o rádio à noite, e ele gostava de ouvir a Voz do Brasil. Quantos se lembram da Voz do Brasil? A Voz do Brasil. Na hora que os peões, os fazendeiros vizinhos desligavam o rádio, esperava passar a Voz do Brasil para ligar de novo e ficar ouvindo os caipiras. E era a hora que ele gostava de ficar escutando a Voz do Brasil, as informações sobre política, sobre economia, sobre educação. E ele escutava todos os dias. E um dia ele recebeu uma informação ali que ia na contramão do desespero
dos fazendeiros vizinhos. O preço do boi tinha caído e despencou. O preço da arroba do boi, dos bezerros, e os fazendeiros vizinhos desorientados, desesperados. Mas naquela noite, ele ouviu na voz do Brasil que iria durar pouco essa crise, que depois de 30, 40 dias, 2 meses no máximo, o preço da carne iria dobrar, o preço da arroba do boi iria dobrar. Estava lá embaixo. E ele pegou a informação. Sabe o que ele fez? Ele não tinha dinheiro. Os fazendeiros desesperados, desorientados, porque o preço da arroba estava lá embaixo. Ele procurou os fazendeiros vizinhos e fez propostas de comprar a bezerrada, os garrotes, para pagar com 60 dias. Estão compreendendo? Ele tinha a informação privilegiada. Enquanto os fazendeiros estavam ali, vai piorar, vai piorar, vai piorar, e vai despencar mais ainda, ele estava com a informação de que as coisas iriam ser revertidas. E de fato, ele pegou, comprou os bezerros da vizinhança tudo, os garrotes, e comprou a preço de banana, para pagar com 60 dias. Depois de 45 dias, ele vendeu no preço quase o dobro que ele tinha pago. Estão compreendendo? Então, mentalidade pobre, ele vê dificuldade, ele vê crise. Mentalidade rica, vê oportunidade. Oportunidade de negócio, oportunidade de prosperidade, de crescimento. Eu te pergunto, que tipo é a sua mentalidade? O que está programado aí? O seu computador sofisticado, que é o seu cérebro, foi programado. Programado para quê? Que qualidade de vida você tem? Está me ouvindo? Quem tem mentalidade de pobre inveja o rico. Eu não sei se você já ouviu, tem um rico e 2 pobres conversando e ficam comentando negativamente. Só pode estar roubando. A gente nessa pobreza e essa pessoa está aí no bem bom. Mentalidade pobre, inveja, denigre. Quem tem mentalidade de rico, admira. Está me ouvindo? Enquanto mentalidade pobre está com inveja do rico, o que tem mentalidade de rico, ele admira. Ele fala, puxa, que legal, que bacana. Enquanto quem tem mentalidade de pobre fala mal, quem tem mentalidade de rico se aproxima para aprender. O que é que tem que fazer para poder ter aquilo também, para chegar onde chegou? Qual é a mentalidade que você tem? Pergunte a quem está ao seu lado. Quem tem mentalidade de pobre, quem está programado para a pobreza, acredita na sorte. São mais pobres na fila da loteria. E eu vou dizer uma coisa aqui. Tem um tal de tigrinho aí que está comendo o dinheiro da pobreza. O tigrinho está comendo o dinheiro dos pobres. Que eu vou te... Tem gente gastando do Bolsa Família com o tigrinho. E esse tal de Betsy, então? Meu Deus do céu. Por quê? Porque a mentalidade, a maioria do povo no Brasil tem mentalidade de pobre. Para ser pobre, para continuar pobre. E o pobre, ele acredita na sorte. Ele acredita no grande prêmio. Ele acredita que vai dar uma virada na vida se ele continuar jogando e ganhar o grande prêmio. Ele pode até ganhar, mas daqui a pouco ele está pobre de novo. Sabe por quê? Por causa da mentalidade. O rico não acredita em sorte. Ele acredita no preparo. Ele acredita na preparação. Então eu vim aqui hoje dizer a você, pare de acreditar na sorte. E comece a acreditar na preparação. Se prepare. O próprio Deus, ele diz, prepare-te. Nós temos que nos preparar para tudo na vida, inclusive para nos encontrarmos com Ele. Se prepare, se mova, faça um curso, aprenda uma profissão, se aproxime de gente que tem mentalidade de rico. Eu aprendi lá em Minas, passarinho que anda com morcego vai dormir de cabeça para baixo. Se o seu filho anda com garotos, garotas, meninos, meninas, que tem mentalidade de pobreza, ele tem 4, ele vai ser o 5º, com a mentalidade de pobreza. Então é preciso reprogramar a mente, ou não permitir que a mente seja programada para a contramão da vida boa, da vida de qualidade. Isso é um fato. Então, o pobre acredita na sorte, o rico acredita na preparação. O pobre trabalha para ter dinheiro. O rico faz o dinheiro trabalhar para ele. Eu vou dizer de novo. O pobre trabalha para ter dinheiro. O rico faz o dinheiro trabalhar para ele. O que significa isso? Investimentos. Não tem gasto, tem investimento.
Quando você aprende a fazer investimentos, vai dar rebote, o dinheiro vai trabalhar para você. Você pode dizer amém por isso? Vamos, eu estou terminando, tá? O pobre, mentalidade pobre, é conformado. Tá ruim, mas graças a Deus a gente pelo menos tem o que comer. O rico, mentalidade de rico, ele é formado. Um é conformado, o outro é formado para superação, para dar a volta por cima, para conquistar. É preciso que você tenha o entendimento que quando você tem a mentalidade de pobre, o resultado que você vai ter é pobreza. Eu não estou falando de pensamento, eu estou falando de mentalidade. O pobre está sempre buscando alguém para culpar pela sua pobreza. Eu vou dizer de novo, mentalidade de pobre está sempre buscando alguém para colocar a culpa. Os meus pais. Esse governo. O meu patrão. Está sempre buscando alguém para colocar a culpa. O rico, ele está sempre ocupado. Enquanto um está buscando culpado, o rico está ocupado em fazer planos, em fazer projetos, em estabelecer metas e alvos, objetivos para a área financeira. A mentalidade de pobre, ele se sente vítima, ele vive o vitimismo. Eu sou pobre porque eu sou vítima do sistema. A mentalidade de rico, ele não é presa, ele é predador. Erga a sua cabeça, olhe para mim. Na floresta tem o mundo animal. No mundo animal tem animais que são presas e tem animais que são predadores. E nessa grande floresta financeira, que é o mundo que nós vivemos, o mundo capitalista, tem gente que é presa, é vítima. Tem gente que vive o vitimismo. Agora tem gente que, mentalidade de rico, é predador. É predador. Eu vou terminar dizendo a você uma coisa. Em especial, esse governo atual, durante anos, está adestrando a população brasileira para ter uma mentalidade de pobreza. Eu não sei se você sabe disso. As pessoas estão vivendo o conformismo pelas bolsas que recebem. Eu não estou dizendo que a ajuda emergencial não seja importante, mas eu estou condenando quando as pessoas ficam reféns dessas ajudas e vai se criando uma mentalidade ali, programando a pessoa para a pobreza, para depender de governo, depender disso e daquilo. E hoje você não encontra mais alguém para trabalhar em nada. Eu vi o empresário de Luiz Eduardo Magalhães, montou um grande negócio. E ele estava lamentando, precisando de gente para trabalhar, mas ninguém queria, não encontrava. Por quê? Por causa das bolsas, por causa do sistema político que foi estabelecido para fazer as pessoas reféns politicamente e para adestrar, programar as pessoas para a pobreza. Eu repito, eu não sou contra a ajuda emergencial, para acudir, para socorrer a pessoa na hora da aflição, da angústia. O que eu sou contra, condeno e vou continuar condenando, é estar programando as pessoas, fazendo com que as pessoas tenham uma mentalidade de pobreza. Está me ouvindo? E é preciso que você reaja a isso. Você não aceite essa doutrinação, essa programação, você não admita que você seja, nem seus filhos, nem a sua família programados para a escassez, a necessidade, o conta-gotas. E por último, a educação nesse país ensina português, matemática, geografia, história, física, química, ensina a biologia, mas não ensina as pessoas a ganharem dinheiro. As escolas, o sistema educacional de propósito, não ensina as pessoas a terem prosperidade financeira. Era para acontecer desde o ensino fundamental até a faculdade. Eu não estou dizendo que não se deva aprender português, matemática, física e história, química. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu perguntei à professora quando eu estudava, ela ensinando química e tabela periódica. Quem já estudou tabela periódica? E eu perguntei a ela, eu falei, professora, por que é que a gente está estudando isso? Ela disse, um dia você vai precisar. Eu estou com 66 anos, eu nunca precisei. E o que é que aconteceu na França em 1800? Eu não sei o que aconteceu no Brasil semana passada. Eu tenho que saber o que é que aconteceu na França. Vocês estão compreendendo?
São muitos conhecimentos compartilhados desnecessários para encher a cabeça da criança, do estudante, para programar essa pessoa para a pobreza, para ser refém do sistema financeiro. Então, para concluir, eu estou querendo concluir, não estou conseguindo. Eu vou concluir agora. Os alunos na sala de aula, não me entendam mal, não estou dizendo que não se deva estudar, vai estudar. Mas os alunos na sala de aula, aqueles que sentam na frente, são os mais aplicados. Quem sabe do que eu estou falando? São os mais focados, os mais sintonizados com a matéria dada. Aqueles que sentam lá atrás, é mais ou menos igual à igreja. É brincadeira, corta essa parte. Os alunos que sentam lá atrás são chamados alunos do fundão. São aqueles que se distraem mais, conversam mais, aqueles que ficam mais superficiais em relação à matéria dada. Eles aprendem menos. Tem gente aqui que era do fundão, né? Deus me revela o mistério. Erga a sua cabeça, olhe para mim, esse é o final, tá? Os alunos do fundão foram reprovados. Os da frente, aplicados, dedicados, aprenderam as matérias e tiveram formação universitária. Médico, dentista. E os anos se passaram. E alguém ficou em questão. Porque alguém que era aluno do fundão, que foi reprovado nas matérias da escola, não conseguiu formação universitária alguma, agora era dono de uma clínica que aqueles que foram aprovados para medicina, para dentista, odontologia, trabalhavam para ele. Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Os médicos e médicas ali que chegaram lá, se formaram na escola, formação universitária, de repente estão trabalhando para um camarada que não tinha formação alguma universitária. Qual é a diferença? Aquela turma, eu repito, não me entenda mal, vai estudar, adquirir uma formação, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que de repente o camarada não teve formação alguma universitária, mas ele tinha inteligência financeira. Ele aprendeu a ganhar dinheiro. Os outros aprenderam biologia, física, matemática. E ele aprendeu como ganhar dinheiro. Ele aprendeu como funciona o sistema financeiro. Ele aprendeu como funciona o mercado. Então, mesmo sem formação alguma, na área educacional, formal, mas ele se esforçou para aprender, para ter educação financeira, aprender como ganhar dinheiro. Você deve conhecer alguém assim, o dono da empresa, que o contador que estudou bastante para se formar, trabalha. O dono da empresa não tem formação alguma. E tem muita gente formada trabalhando para ele. Repito, vai estudar, vai adquirir uma formação. Mas eu estou querendo mostrar para você que de repente é muito melhor você ter um aprendizado em como ganhar dinheiro, em como funciona o mercado, quais são as tendências do mercado, para você empreender, para você montar o seu próprio negócio, e amanhã você vai ter gente formada, gente com diploma. Formação, graduação, mestrado, gente PhD trabalhando para você. Está me ouvindo? Então, não espere as coisas acontecerem. Se mova. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé. Não espere as coisas acontecerem. Se mova. Se mova para aprender educação financeira. Leia. Eu sei de gente que lê um livro e aprendeu uma coisa boa no livro. Eu sei de gente que ouviu uma palestra, uma pregação e ali saiu alguma coisa que iluminou, deu start. Eu sei de gente que assistiu um filme e de repente no filme tirou uma lição preciosa. E quem sabe, hoje à noite aqui, alguma coisa ajudou você a acordar. O extraordinário poder da mentalidade. Você precisa se livrar dessa mentalidade de escassez. Você foi treinado para ser pobre, 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 de marré, marré, marré. Então você precisa se esforçar para se livrar disso. Leia livros que falam de riquezas. Tem muitos livros bons. O Pai Rico, Pai Pobre. Tem o livro Segredos da Mente Milionária. Você precisa aprender o que os ricos fazem, que os tornaram ricos. Como é que eles pensam, como é que eles agem, como é que eles reagem. Você precisa aprender para você reprogramar a sua mente. Feche os seus olhos e diga a Deus que você quer se mover. Hã? Ah, tá, tem um testemunho. É testemunho? Não é testemunho não, né? Se for testemunho. A paz, igreja, que eu estava compartilhando ali com a bispa. É uma experiência que eu tive em relação ao mercado de trabalho. Que a igreja foi a minha maior escola.
Eu me lembro que aos 14 anos de idade, eu tive a experiência de liderar um departamento pela primeira vez. Então, quando eu fui inserida no mercado de trabalho, nos meus 18 anos, eu já tinha essa aptidão, essa experiência de liderar. Então, isso me ajudou bastante a crescer e me destacar no mercado de trabalho e na instituição onde eu trabalho. Então a igreja ajuda também, né? Só que não pode se restringir somente aos cultos, tá certo? Você precisa colocar em prática aquilo que você ouve, aquilo que você aprende. Então, o que aconteceu com a Aline é que ela foi sendo programada para lidar com pessoas, né? Foi programada para ser líder. Então, isso aconteceu de modo gradativo, é óbvio, né? Então, você que vai empreender, seja que área for, saiba que toda árvore um dia foi semente. Comece pequeno, mas comece, dê o primeiro passo. Feche os seus olhos e peça a Deus, diga a Deus que você quer reprogramar a sua mente. Tá, nós vamos ter logo em seguida a Santa Ceia. Feche os seus olhos. O pastor Alexandre vai ministrar a Santa Ceia. Nós teremos uma canção agora. Peça a Deus para levar cativo o seu pensamento, a obediência de Cristo, da sua palavra, dos princípios elementares que levam à prosperidade, à abundância, à fartura. Entre em conexão com Deus. O maior investimento que uma pessoa pode fazer é investir em Deus. Por isso você deve ser dizimista, fiel, ofertante. Quando você investe em Deus, Deus investe em você. Ele te dá oportunidade para você crescer, prosperar, conquistar. Pastor Alexandre.